Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço, a esse canal. Eu não sei se você está assistindo através do Zoom ou através do YouTube, mas nós estamos hoje encerrando a nossa série Atos e Epístolas. Muito obrigado por sua companhia. Se você, por acaso, perdeu algum dos temas dessa mesma série, aí no nosso canal, a Igreja Adventista de Santo Amaro, também no meu canal, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, você vai encontrar aí uma playlist montada com esses temas, ok? Para que você compreenda que cada um deles está entrelaçado com o outro. O grande propósito dessa temporada foi mostrar um pouco de como a igreja cristã chegou aonde ela está hoje. A igreja cristã primitiva, e quando eu falo da igreja cristã primitiva, eu estou falando especificamente da igreja do primeiro século, é uma igreja que é considerada a igreja desejável, porque ela cresceu tremendamente, ela influenciou a sua comunidade, ela saiu de um grupo de cerca de 500 pessoas que foram testemunhas da ressurreição de Cristo, mas como vimos, dessas cerca de 500, apenas 120 obedeceram a Jesus e foram para o cenáculo e foram cheias do Espírito Santo. Desse grupo de 120, ela tomou conta do Império Romano, como o apóstolo Paulo mencionou, que todas as pessoas do Império Romano haviam ficado sabendo a respeito da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Como essa igreja, que é a igreja desejável, ela se transformou na igreja que hoje ela existe. Uma igreja que é descrita pela profecia como sendo uma igreja morna. Ela nem é fria e nem quente, ela é morna. E por isso, nas palavras de Apocalipse capítulo 3, quando vai falar sobre a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus está a ponto de vomitar essa igreja da sua boca. A gente sabe que ele não vai vomitar a igreja, mas que muitas pessoas que estão nela, mas não pertencem a ela e fazem com que ela permaneça morna, esses serão tirados do meio dela, e outros virão e tomarão seu lugar. Ela passará por um processo de reavivamento e reforma e vai dar a última voz de advertência ao mundo. Nós cremos piamente nisso. Mas como foi que a igreja passou de uma igreja vibrante, de uma igreja viva, para uma igreja considerada morna? Hoje eu vou mostrar isso para você. Tudo que nós estudamos nos últimos domingos foi para poder chegar nesse ponto. Como é que, historicamente, a igreja passou de uma situação de fervor espiritual, aonde, como vimos, inclusive no nosso último estudo, a característica dessa igreja até o ano 70 da nossa era, eles continuavam junto com o pluralismo judaico, eles se reuniam todos os dias nas casas, aonde eles tinham a refeição em comum e terminavam tomando a ceia juntos, convidavam os amigos, os vizinhos, a comunhão era uma coisa muito forte dentro dessa igreja cristã, naquilo que a Bíblia vai chamar de a festa da fraternidade, onde essa comunhão acontecia, não haviam templos, eles se reuniam nas casas, ok? Mas aos sábados eles iam para a sinagoga, junto com todas as outras seitas judaicas que havia no seu tempo. Os fariseus, os saduceus, os zelotes, enfim, os essênios, os nazarenos, entre outros, herodianos, entre outros, como já mencionei, haviam cerca de 200 seitas judaicas na época de Jesus. E o cristianismo era visto como mais uma seita. Exatamente por isso que nós percebemos o apóstolo Paulo pregando o evangelho no livro de Atos, aos sábados ele vai para a sinagoga. Aliás, alguns textos mencionam que, como era do seu costume, o apóstolo Paulo, aos sábados, ele ia à sinagoga. Aí a gente fica escandalizado, como assim? Não, o cristianismo era visto como mais uma seita judaica. Até o ano 70, os cristãos continuaram fazendo sacrifício no templo, apesar do sacrifício já não terem mais validade nenhuma. Os cristãos de Jerusalém, os cristãos judeus. Houve uma discussão muito grande no começo da igreja, por exemplo, sobre a questão da circuncisão. O concílio de Atos capítulo 15 aconteceu exatamente por isso, porque os judeus que entendiam que o cristianismo era uma seita judaica, queriam que os gentios que estavam sendo agora agregados à igreja passassem pelo rito da circuncisão. E há uma discussão muito grande, principalmente Paulo e Barnabé vão ser protagonistas dessa mesma discussão,
juntamente com Tiago, irmão de Jesus, e Pedro, todos eles vão discursar dentro desse concílio de Jerusalém, e o que vai acontecer como consequência disso é uma decisão no sentido de que o rito que inicia o cristão é o batismo, e não mais a circuncisão. De que as leis judaicas não podem, ou as leis cerimoniais e ao mesmo tempo a lei de circuncisão não pode ser aplicada aos gentios. E ali é estabelecido o padrão para que a igreja siga. Mas mesmo assim, até o ano 70 da nossa era, eles continuam como que misturados dentro das seitas judaicas. É tanto que quando surgem algumas discussões em relação ao próprio apóstolo Paulo com alguns indivíduos e alguns procuradores romanos vão intervir, quando descobrem que são assuntos ligados a seitas judaicas e a religião judaica, eles nem se envolvem com o assunto. Por quê? Porque o cristianismo era visto dessa maneira. O que mudou depois do ano 70. O que foi que mudou? A gente vai dar uma olhada hoje. Nós vamos ler um texto que vai servir como base para o nosso estudo hoje, que hoje eu quero mostrar para você como foi que a igreja deixou de ser uma igreja quente, uma igreja fervorosa, uma igreja em franco crescimento, para uma igreja que estagnou. O que aconteceu com ela? Uma igreja que hoje é considerada uma igreja morna. O que aconteceu? Vamos dar uma olhada, o texto que serve como base para o nosso estudo hoje, já foi lido aí anteriormente, mas vamos lê-lo de novo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu estou usando para esse estudo a nova versão transformadora, NVT. O apóstolo Paulo diz assim: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com ele. Verso 2. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles. Mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual ou uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo o que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus, e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei tudo isso enquanto estive aí? E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando a sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente, e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que o detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentiras perversas para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Só até aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco através dela. Nos ajude a podermos entender aquilo que é o teu propósito para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, se é uma coisa que nós podemos falar a respeito da Bíblia Sagrada e da história da igreja cristã, é que a igreja cristã passou por algumas fases específicas. A primeira fase pela qual ela passou foi uma fase de franco crescimento, como nós estudamos até aqui o presente momento. Mas a perseguição à igreja, ela começou muito cedo. O próprio livro de Atos mostra isso. Quando os apóstolos começaram a pregar, pouquíssimo tempo depois do Pentecoste, o Sinédrio já chamou Pedro e João e eles foram chicoteados duramente por causa disso. Pouco tempo mais tarde, quando você vai olhar para Atos capítulo 10, você descobre que Tiago, o irmão de João, foi martirizado, foi decapitado por ordem de Herodes, e por pouco Pedro não passou pela mesma experiência. A perseguição começou muito cedo à igreja cristã. É essa igreja que estava em franco crescimento. Então, essa igreja ela não cresceu porque ela teve circunstâncias favoráveis para que ela pudesse crescer, mas apesar dos grandes problemas que vieram sobre ela. E essa perseguição, ela continuou movida
principalmente pelos judeus durante muito tempo. Foi a partir ali, principalmente de Nero e depois de Domiciano, que a perseguição contra os cristãos especificamente acabou sendo movida pela máquina imperial do Império Romano. Então, veja, do início da era cristã até por volta do ano 312, você já vai entender o porquê dessa data, o cristianismo ele cresceu, mas cresceu em meio ao fogo cruzado. Esse período ficou considerado como o período de crescimento da igreja. O período em que ela mais cresceu, até o ano 70. Do ano 70 até o ano 312, ela continuou crescendo, mas cresceu menos. Aonde foi que o crescimento, entre aspas, diminuiu? A partir do ano 312. Por que entre aspas? Porque oficialmente, a partir do ano 312, a igreja explodiu em termos de crescimento. Aí você vai dizer, isso é bom. Não, isso não é bom. E você já vai entender o porquê quando a gente estudar isso. Então, ela passou por 3 fases. A primeira fase foi o que a gente viu até agora, até o ano 70 da nossa era. Enquanto o cristianismo era visto como uma seita judaica, era a seita do caminho, não haviam templos religiosos, eles se reuniam na sinagoga aos sábados, junto com todos os demais judeus, e em cada um dos dias, em cada uma das noites, haviam as festas da fraternidade nos lares, onde as pessoas, os judeus, convidavam seus vizinhos, seus amigos, para participarem dessas reuniões, onde eles jantavam junto, conversavam sobre Jesus em volta da mesa e depois tomavam juntos a ceia do Senhor. Esse foi o período em que a igreja mais cresceu. Entretanto, o que aconteceu no ano 70? No ano 70 aconteceu a destruição de Jerusalém. O que estava acontecendo especificamente nesse tempo? Só para você poder entender. Uma das seitas judaicas, que não era a mais volumosa, a que contava com mais seguidores, sem sombra de dúvida, era a seita dos fariseus, mas a mais perigosa de todas as seitas era a seita dos zelotes. Os zelotes eram nacionalistas, eram indivíduos que lutavam pela completa expulsão dos romanos do seu território, o território de Israel. Eles queriam encontrar a sua liberdade da opressão romana. Eles queriam, de novo, ter autonomia como país. Entretanto, o que acabou acontecendo no meio disso tudo foi que, nessas várias rebeliões que eles fizeram, chegou um determinado momento em que a situação começou a ficar complicada. Houve 2 cercos a Jerusalém. O primeiro cerco foi dirigido por Vespasiano, que era um general ainda, ok? Vespasiano era um general. Nero era o imperador nessa altura. E Vespasiano montou ali um cerco contra Jerusalém, e o objetivo desse primeiro cerco era fazer com que os judeus se rendessem. Eles só queriam pegar os zelotes que estavam dentro da cidade. Então, se os judeus se rendessem, eles dariam liberdade para eles continuarem existindo enquanto país. Mas qual era o problema com os judeus? Por que os judeus não se renderam? Eles queriam se render aos romanos, mas dentro da cidade, os zelotes não permitiam que isso acontecesse. Qualquer pessoa que tentasse passar para o lado dos romanos era morta pelos próprios zelotes. Para você ter uma ideia, a história vai mostrar que muitos judeus foram brutalmente assassinados pelos seus compatriotas, pelos zelotes, dentro desse primeiro cerco. Pessoas que queriam passar para o lado dos romanos eram mortas, eram assassinadas. A fome era brutal dentro dos muros da cidade. Nesse meio tempo, o líder dos judeus dentro dos fariseus, outra seita judaica, dentro de Jerusalém, era um indivíduo chamado Yohanan ben Zakkai. Ele era o líder dos fariseus. Esse indivíduo usou uma estratégia fantástica para conseguir escapar do cerco. Ele se fingiu de morto. E como Jerusalém era vista como uma cidade sagrada pelos judeus daquele tempo, os sepultamentos tinham que acontecer do lado de fora dos muros. Então, os discípulos do Yohanan ben Zakkai pediram autorização aos líderes dos zelotes para enterrar o seu senhor do lado de fora. O corpo de Yohanan ben Zakkai foi
todo envolvido em faixas, em mortalha, numa mortalha. Houve todo um ritual de sepultamento, choraram por ele. Foi toda uma encenação por parte dos seus seguidores. E eles conseguiram autorização para enterrar o corpo do lado de fora. Os romanos, para você perceber que os romanos estavam com boa vontade em relação aos judeus. Eles também respeitavam isso. Então os indivíduos saíram chorando de dentro dos muros, carregando o corpo de Yohanan ben Zakkai. Quando eles chegaram numa determinada distância em que eles já estavam seguros em relação aos romanos, o morto, entre aspas, que estava dentro da mortalha, ele foi desenrolado pelos seus súditos e saiu correndo em direção a Vespasiano. Vespasiano riu muito dessa situação, porque foi todo um embuste que foi criado pelo Yohanan ben Zakkai para poder escapar do cerco. Quando ele chegou até Vespasiano, que era o general do Império Romano, o imperador nessa época era Nero, isso tem que ficar bem claro para você, o Yohanan ben Zakkai cumprimentou o Vespasiano, dando a ele o cumprimento de um imperador. Ele olhou para esse homem e disse, Ave César. Esse era um cumprimento que só era dado aos imperadores. Quando isso aconteceu, Vespasiano disse, olha, não diga isso porque eu só sou o general, o imperador é outro, é Nero. E enquanto Yohanan ben Zakkai ainda estava numa posição de reverência, cumprimentando-o como se ele fosse o imperador, um mensageiro chegou de Roma dizendo que Nero tinha morrido e que ele agora deveria ir até Roma para advogar o império como novo imperador. Ele ficou tão impressionado com aquilo que ele entendeu que Yohanan ben Zakkai era o enviado dos deuses para trazer-lhe essa mensagem. Yohanan ben Zakkai continua com ele agora, nesse processo. Ele vai para Roma, o cerco é levantado. É exatamente nesse processo que os cristãos que estavam dentro da cidade, obedecendo a ordem de Cristo Jesus, lá em Mateus 24, eles saíram de Jerusalém. Nenhum cristão morreu no cerco. Porque quando eles retornam para Roma para que Vespasiano pudesse tomar o trono e se tornasse o novo imperador, nesse meio tempo eles fogem de Jerusalém. 2 anos depois, o Vespasiano agora já é o imperador, ele envia o seu filho Tito com um novo exército para um novo cerco. Os cristãos já não estão mais dentro de Roma. Yohanan ben Zakkai agora, perdão, Yohanan ben Zakkai está agora junto com o imperador, porque ele agora é visto como uma espécie de amuleto da sorte, porque, afinal de contas, ele havia dado a mensagem antes que ele se tornasse imperador, de que ele era o imperador. Ele viu pelo menos dessa maneira. Esse segundo cerco já não tinha mais a mínima possibilidade de entrega por parte dos judeus. Não havia mais a possibilidade de rendição. Tito foi para lá para poder destruir a cidade e o templo, bem como os judeus. O que acabou acontecendo depois de um cerco prolongado, um cerco que fez com que muitas coisas terríveis acontecessem dentro da cidade. Depois da destruição da cidade, sobram, portanto, das quase 200 seitas judaicas, sobram apenas 2. Sobra os fariseus, porque Yohanan ben Zakkai, depois da destruição de Jerusalém, ele pede autorização ao imperador para que ele vá até a cidade de Jâmina, e ali ele transforma aquela cidade num centro do farisaísmo, que vai se tornar a única visão judaica que vai estar sobrando, né? Ou pelo menos a principal que vai estar sobrando. E quando ele vai reestruturar o judaísmo, à luz da visão farisaica, ele vai estruturar, por exemplo, 18 orações que um judeu deveria fazer durante o dia. E a 12ª oração era uma maldição contra os gentios, principalmente contra a outra seita judaica que havia sobrado, que era a dos cristãos. Lembra que eu mencionei que até o ano 70 os cristãos aos sábados se reuniam dentro da sinagoga junto com os judeus?
Pois então, agora você imagina você como cristão, você frequentando a sinagoga ao sábado e ter que fazer uma oração onde você amaldiçoa os cristãos. Esse gesto foi uma ruptura total e completa com o cristianismo. Foi uma ruptura total e completa com a outra seita que existia, que era a seita do caminho. A partir desse momento, os cristãos são obrigados a romper com o judaísmo, porque agora eles não são mais bem vistos. Há uma oração que é pronunciada que amaldiçoa os próprios crentes, os próprios cristãos. Mas o que eles iam fazer agora? Até o presente momento, eles tinham duas coisas. Eles tinham, lembra do que eu mencionei antes do ano 70? Aos sábados, eles iam para a sinagoga. Todos os dias, eles se reuniam no templo, às 9 da manhã e às 3 da tarde, para o momento da oração. E, à noite, eles se reuniam nas casas, com o propósito de estudar a palavra, com o propósito de se preparar para, para a comunhão, para a festa da fraternidade. Eles comiam junto e depois tomavam a ceia junto. Bom, o templo havia sido destruído. Na sinagoga, agora eles não podiam ficar porque eles eram vistos como proscritos, como amaldiçoados. O que é que sobrou para eles? As casas. Então, agora, a partir do ano 70, o que vai acontecer é que eles vão passar a se reunir somente nas casas. Ao invés de acontecer um processo onde eles vão se reunir somente à noite nas casas, agora no sábado o culto vai acontecer onde? Eles não podem mais ir para a sinagoga. Então eles vão continuar se reunindo nas casas. Algumas casas, nesse período, a partir do ano 70, quando as comunidades começaram a crescer muito, elas acabaram sendo compradas pelo próprio grupo de cristãos e foram reformadas, fazendo com que o cristianismo, ou a casa, se tornasse uma igreja cristã. Não era vista exatamente como um templo. A mesma estrutura da sinagoga acontecia agora também nas casas, depois do ano 70, entre o ano 70 e o ano 312. A mesma estrutura. Havia ali momento para o louvor, havia momento ali para a leitura, não apenas da Torá, mas também dos escritos dos apóstolos. Eles conversavam a respeito disso, oravam juntos, e durante a semana? Durante a semana, aquele espaço era visto como um espaço público. Ali os cristãos faziam suas reuniões, se havia necessidade de uma reunião da própria comunidade, acontecia ali dentro. Eles, normalmente, a refeição que acontecia à noite, ela acontecia às vezes no próprio sábado. Terminava o culto como se fosse um grande almoço em convívio. Eles almoçavam juntos, até porque o sábado era visto como um dia de alegria. Era proibido, inclusive, o jejum aos sábados, porque o sábado era um dia para se alegrar, não para se entristecer. Então eles comiam juntos no sábado, convidavam os amigos para estarem vindo na sinagoga, na igreja deles aos sábados agora, nas igrejas do lar. Em outros lugares, a mesma casa que antes era aberta para as reuniões da fraternidade, agora, quando a comunidade de crentes era pequena, ela continuava nas casas se reunindo para o culto também aos sábados. Por que isso? Porque eles já não tinham mais o templo e não tinham mais a sinagoga. Esse foi um período muito interessante. Alguns crentes vão ver, por exemplo, mesmo na região de Cafarnaum, na casa de Pedro, se você fizer uma pesquisa aí na própria internet e procurar aí Casa de Pedro em Cafarnaum, foram encontradas algumas ruínas em Cafarnaum de uma casa, era uma casa bem grande, e que ela foi toda remodelada para que houvesse espaço para que um salão grande fosse estabelecido. Provavelmente essa era a casa de Pedro, que acabou se transformando depois numa igreja. Provavelmente, se não a primeira, mas uma das primeiras igrejas onde a casa foi comprada e transformada em lugar de culto, que se tem lugar na história. Vale a pena fazer uma pesquisa aí depois para você poder conhecer um pouquinho de como é que era esse processo. Eles não viam esses lugares, e eu não quero que você perca café agora comigo, ok? Eles não viam esses lugares como sagrados. Até o ano 312, o que era sagrado para os cristãos era o seguinte: era o estudo da palavra de Deus era sagrado, a comunhão uns com os outros era considerada sagrada, e quando eu estou falando de comunhão, eu estou falando especificamente do momento em que eles comiam juntos,
Nesse ponto agora, do ano 70 até o ano 312, a Santa Ceia deixou de acontecer dentro da reunião da fraternidade. Parece que as reuniões de fraternidade acabaram. E o que acontecia nesse processo, ao invés deles comerem todos os dias e tomar a ceia, eles agora comiam juntos na igreja. E quem ministrava os emblemas do corpo e sangue de Cristo Jesus já não era mais o líder da família, mas era o ancião ou o pastor da própria congregação local, ok? E quando eu falo de congregação local, você não pode pegar aquilo que a gente tem hoje como modelo para o que acontecia lá. Eu volto a dizer, era um modelo muito mais simples, eles não tinham uma liturgia pesada. O que acontecia no meio deles simplesmente era, eles cantavam, oravam e estudavam a palavra. Nada mais do que isso. Não tinha nenhum ritualismo, muitos dos rituais que a gente tem hoje, que nós chamamos de doxologia, não havia naquele tempo. Não havia espaço para nada que pudesse cultuar ao ser humano ou que colocasse o ser humano em evidência. Eles simplesmente se reuniam para poder adorar a Deus. E a adoração pressupunha louvor, estudo da palavra e oração. Era só o que eles tinham. E testemunho. Também o testemunho acontecia muito dentro desses encontros que eles tinham. Mas a estrutura era muito semelhante à estrutura do que acontecia na sinagoga. Esse período ainda foi um período em que a igreja cresceu muito. O crescimento diminuiu um pouco nesse período, por quê? Porque como é que aconteceu o crescimento até o ano 70? Até o ano 70, a casa era aberta. Eu era o dono da casa, estava abrindo minha casa para uma reunião da fraternidade, eu chamava meus vizinhos para poder jantar comigo em casa. É muito mais fácil você chamar alguém que não conhece a Cristo para poder vir jantar com você. E dentro do contexto do jantar, enquanto a gente conversa de forma descontraída a respeito de Jesus, de convencer o indivíduo a se juntar a você, do que você convidá-lo para a igreja. A partir do ano 70, o convite agora já não era mais para as casas, mas era para a igreja. Era uma igreja na casa, mas era a igreja. Então, o crescimento diminuiu um pouquinho. No ano 312, aconteceu um fenômeno que mudou a igreja completamente. No ano 312, o imperador Constantino tornou-se cristão. Constantino estava em luta pelo império junto com ou contra dois dos seus irmãos. Ele havia vencido um e tinha sobrado um que ainda estava em Roma. Mas os portões de Roma estavam fechados e Constantino nunca conseguiria entrar dentro de Roma. Um detalhe que é importante é que, principalmente do ano 70 até o ano 312, o que acontecia dentro do Império Romano era os cristãos eram perseguidos pelos judeus e, ao mesmo tempo, pela máquina do Império Romano. Havia uma perseguição dupla. Os cristãos eram completamente proscritos mesmo. Houve um determinado momento em que até mesmo as igrejas das casas que tinham sido feitas para os cristãos acabaram sendo tomadas deles. O cristianismo era visto como uma religião proscrita. A máquina imperial tomou simplesmente os bens da igreja. Os crentes agora se reuniam completamente na clandestinidade. Foi exatamente nesse período, para você poder ter uma ideia, que muitas das reuniões começaram a acontecer nas próprias catacumbas em Roma. Era um período de perseguição. Era proibido ser cristão. Os cristãos começaram a criar entre si alguns meios de poder se encontrar, como, por exemplo, o termo maranata, que é um termo que era utilizado que significava em aramaico, o Senhor logo vem, que somente quem acreditava em Cristo Jesus poderia reconhecer. Esse era um dos códigos que eles usavam para poder se reconhecer. O símbolo do peixe, por exemplo, era um que eles utilizavam para poder se identificar. Quando se encontravam, o indivíduo desenhava uma parte do peixe, e se o outro fosse cristão, desenhava outra parte. Na areia, por exemplo, do chão, quando se encontravam, e já sabiam que eram crentes. Então, foi um período muito difícil. Então, apesar da perseguição externa, ela continuou crescendo. Mas no ano 312 agora, você tinha dentro de Roma, com os portões fechados, você tinha metade da cidade que era pagã e metade que era cristã. Nisso, Constantino, uma coisa você tem que entender a respeito de Constantino. A história vai dizer que o imperador Constantino, na verdade, ele nunca se tornou realmente cristão. Ele nunca foi batizado. Aliás, ele teria sido batizado quando ele já estava em coma.
no final da sua vida. Ele nunca deixou de ser um adorador do Deus Sol. Nunca. Nunca. Isso tem que ficar claro. A conversão dele, segundo a maior parte dos historiadores, foi, na verdade, um grande estratagema político para conseguir tomar Roma. Ele mandou um recado para dentro dos muros, dizendo que ele tinha tido uma visão da parte de Deus, na qual ele tinha visto dois símbolos. Ele tinha visto a águia romana e a cruz. E ele mandou um recado, dizendo, a partir de agora eu sou cristão. E se eu assumir o Império Romano, as perseguições aos cristãos vão desaparecer. Misteriosamente, quando ele mandou essa notícia para dentro, os cristãos, durante a noite, conseguiram abrir os portões da cidade e permitiram que ele entrasse. Ele tomou Roma sem luta, para você ter uma ideia. E tornou-se, portanto, imperador. Agora ele tinha metade do Império cristão e metade que era pagão. O que ele fez foi um sincretismo entre paganismo e cristianismo, para tentar acomodar politicamente tudo isso. E você sabe, nós somos especialistas em contar a história de como ele através de vários concílios, ele conseguiu mudar o dia de guarda do sábado para o domingo. Por quê? Porque o sábado ainda era o dia de adoração dos judeus. E como os cristãos haviam sofrido durante muito tempo com o judaísmo, ele queria esquecer, queria deixar de lado essa questão do judaísmo e romper o cristianismo com o judaísmo, e uma das coisas que ele utilizou para poder juntar pagãos e cristãos foi o dia de guarda. O principal dia sagrado do paganismo era o domingo, porque era o dia do sol, da adoração ao sol, do qual ele também era devoto. Então ele vai dizer que Jesus é o sol da justiça e vai transformar o dia principal de guarda no domingo, porque Jesus, o sol da justiça, ele ressuscitou no domingo. Mas eu quero dizer a você que a pior coisa que ele pôde fazer não foi isso. Foi ainda pior. Quando ele assumiu o seu lugar como imperador, o que ele fez foi transformar o cristianismo de uma religião proscrita, de uma religião que era perseguida, numa religião que agora era uma religião do Estado, porque o imperador era cristão, pelo menos em tese. Todas as propriedades que haviam sido confiscadas foram devolvidas à igreja, e o imperador ainda pegou as basílicas. O que eram as basílicas? As basílicas eram locais públicos, aonde haviam julgamentos, aonde eram utilizados para ajuntamento de pessoas dentro do Império Romano. Ele entregou as basílicas à igreja, para que a igreja pudesse administrar e fizesse seus cultos lá. Mas uma das coisas que ele solicitou é que houvesse um controle da massa por parte da igreja. E o tipo de culto que acontecia no cristianismo não promovia isso. Porque dentro dos cristãos havia uma ideia de igualdade, ninguém era melhor do que ninguém. As hierarquias não existiam dentro do cristianismo. Hierarquia pesada, como hoje em dia existe em vários lugares, onde existem algumas pessoas que são vistas como mais, entre aspas, santas do que outras, mais preparadas do que outras. Então, ele chamou um grupo de teólogos e pediu para que eles estudassem para tentar descobrir como eles poderiam criar uma liturgia que pudesse colocar a massa do povo em sujeição a eles, enquanto eles trabalhavam para o império. E o que eles descobriram foi, com a liturgia que existe hoje na igreja, não dá, porque não existe ninguém que é maior do que ninguém, mesmo os pastores e anciãos, diáconos da igreja, eles são vistos como aqueles que servem, porque Jesus tinha trabalhado essa ideia. Aquele que quiser ser o líder, que seja o servo de todos. Então, o único jeito é a gente fazer o seguinte, vamos buscar uma liturgia que seja bíblica, mas que não seja essa liturgia despojada que acontece na igreja cristã, que tinha vindo da sinagoga, onde o culto era muito simples, basicamente era oração, louvor, testemunho e palavra. Era basicamente isso. Muito simples. Eles agora disseram, a gente tem que buscar uma adoração que seja bíblica. E eles foram buscar na adoração do templo. O templo já tinha sido derribado. Mas lembra do que eu mencionei para você? O templo não era um lugar para estudo da palavra. O templo era um lugar para ritual. Era um lugar para sacrifício e oração. Só para isso. E eles foram buscar exatamente isso. Trouxeram para a igreja o ritual do templo. Então você tem ali de novo a presença dos incensos
Isso foi trazido pelo Constantino. Ali agora você tem, de novo, a presença não do castiçal, mas de velas que são colocadas, a ideia da iluminação, mas com outra noção, a intercessão dos santos mortos agora, para poder conseguir trazer o pecador até Jesus, para conseguir as graças do céu. Isso não existia no templo do Antigo Testamento, mas tinha a figura do sacerdote. O sacerdote era aquele que fazia intercessão entre o pecador e Deus. Então, agora, os líderes da igreja não são mais os pastores, os anciãos, os diáconos, não, são sacerdotes. Então, a massa está ali não para poder participar mais do processo de adoração, mas para receber a bênção através do sacerdote. As grandes basílicas agora passaram a se tornar o lugar onde a pessoa entra, e aquilo é tão grandioso que não abre espaço para a pessoa poder conversar, para a pessoa poder interagir. A comunhão desapareceu. Não existe espaço mais para refeições dentro da própria igreja. Irmãos, até o ano 312, as igrejas que existiam, no sábado terminava o culto, o que o pessoal fazia? Eles tiravam os bancos para o lado, colocavam a mesa e iam para a refeição, porque a comunhão era tão sagrada para os cristãos como a própria leitura da palavra e a oração. Agora, dentro das grandes basílicas, isso não era mais possível. Por quê? Porque aquele era o lugar sagrado, onde Deus morava. Então, toda uma teologia foi montada para poder fazer com que santo não fosse mais agora o povo de Deus reunido. Santo agora é o lugar. Então, o centro da adoração passou a ser um lugar, e não mais o ajuntamento do povo santo de Deus. A igreja cristã via o povo de Deus, o ajuntamento do povo, como sendo um ajuntamento sagrado. Por quê? Porque o povo de Deus é a igreja. Igreja não era um lugar. Igreja era o povo reunido. Esse ajuntamento era visto como sendo sagrado. Agora, sagrado é o lugar, é o templo. As pessoas não têm mais importância. O templo tem importância. O povo não é mais importante. Importante agora é o sacerdote. E toda a hierarquia que foi criada. Aos poucos, aquilo que era sagrado na igreja cristã foi colocado de lado, e aquilo que não tinha valor nenhum para a igreja cristã até o ano 312 passou a ser valorizado. O lugar era a coisa menos importante para os crentes, porque eles podiam se reunir até nas catacumbas, e ainda assim eles sabiam que eles estavam agora num lugar sagrado, porque sagrado não era o lugar, era o ajuntamento do povo de Deus. Se o Espírito Santo mora dentro do povo, o templo do Espírito Santo são as pessoas e não o lugar onde eles cultuam. O lugar acaba se tornando um lugar importante porque o povo de Deus está lá. E o Espírito Santo está dentro do povo de Deus. A estrutura foi completamente modificada. E a partir daí, agora, aquilo que deveria ser uma grande bênção acabou se tornando uma grande maldição. Porque o império se tornou cristão. Aí você vai dizer uma grande conversão em massa. Então, mas na verdade não foi uma conversão, porque as pessoas não tinham mais compromisso com Deus. Eles tinham compromisso com a igreja. Eles tinham compromisso com a hierarquia que estava formada. Eles tinham compromisso com o imperador. Eles tinham compromisso com o sacerdote. Eles tinham o compromisso com o bispo de Roma, que foi colocado acima de todos os demais bispos, o que não havia antes. Todos eram iguais diante de Cristo Jesus. A hierarquia não era uma coisa importante dentro da igreja cristã. Havia respeito, é claro, e funções, entendendo-se que quanto maior a função que o indivíduo recebesse, mais ele tinha que servir aos outros. Tudo isso foi modificado. E a partir daí, agora, esse grande crescimento que começou a acontecer a partir do ano 312, com a conversão de Constantino, acabou se tornando uma grande maldição. O foco agora deixou de ser as pessoas e a comunhão delas, enquanto elas convidavam outros para participar com elas dessa comunhão com Cristo Jesus, passou a ser agora no templo, no lugar físico. E com isso a igreja deixou de crescer. Se você prestou atenção no texto que a gente leu logo no começo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele fala sobre o homem da desolação. Nós entendemos que essa era uma mudança que o apóstolo Paulo já estava prevendo que aconteceria e que depois foi desdobrada pelo próprio João, que já tinha sido mencionada por Daniel no Antigo Testamento que teria lugar, como sendo um processo que faria com que a igreja de Deus entrasse num processo de apostasia. Enquanto o processo de perseguição era externo,
a igreja continuou crescendo. Enquanto os problemas que a igreja enfrentava vinham de fora do judaísmo e, ao mesmo tempo, do Império Romano, a igreja continuou crescendo. A igreja parou de crescer ou crescer no sentido certo, porque agora o cristianismo de verdade passou a ser proscrito, porque a própria igreja começou a perseguir agora aqueles que não aceitavam essa liturgia do templo e aqueles que haviam passado por um processo de sincretismo religioso, misturando paganismo com cristianismo. Apesar da igreja ter se tornado a igreja oficial do mundo a partir daquele momento, porque o Império Romano todo se tornou cristão, mas os cristãos de verdade começaram a se reunir na clandestinidade, entendendo que sagrado não é o lugar, sagrada é o encontro das pessoas naquele mesmo lugar. É quando as pessoas cheias do Espírito Santo, que são o templo de Deus, estão reunidas. É claro que nós sabemos que esse processo de paganização, esse processo de transformar a igreja em um mecanismo completamente diferente daquele que ele era, foi uma estratégia do inimigo. Quando ele deixa de perseguir a igreja, os problemas não vêm mais de fora, mas ele usa a própria estrutura da igreja a seu favor. Nós, hoje, vivemos um momento em que isso está muito claro para nós. Está muito claro. A igreja hoje acabou se tornando uma igreja morna, uma igreja, de alguma maneira, uma igreja sem aquele fervor que havia na igreja primitiva até o ano 312 da nossa era, porque, de alguma maneira, aquilo que foi o legado do Constantino acabou se tornando muito do nosso legado. Mas, pastor, mas nós guardamos o sábado. Eu sei. Mas, em muitos casos, para nós é mais importante o templo do que o ajuntamento dos crentes. Essa pandemia trouxe pelo menos uma coisa boa para nós. Fez com que nós tivéssemos a oportunidade de poder entender que o templo é bom, mas importante o ajuntamento das pessoas. E mesmo sem um templo físico, os cultos a Deus continuaram. E muitas pessoas conheceram a Cristo Jesus, apesar de não estarmos no templo. Apesar de estarmos nos reunindo de forma remota, através do computador. Porque apesar de hoje você estar aí na sua casa, como você está aí, o Espírito Santo está morando dentro de você, tua casa é sagrada. Para os cristãos, aonde um cristão estivesse, o ambiente se tornava sagrado. Fosse no trabalho, fosse em casa, fosse andando na rua, em qualquer lugar, porque o Espírito de Deus estava junto com a pessoa, está morando nela. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Hoje, nós colocamos um foco na reunião que acontece semanalmente dentro do templo e nos esquecemos que tão sagrada quanto a reunião, ao encontro, é a comunhão que deve haver entre os crentes. Irmãos, e vamos ser sinceros, a última coisa que a gente coloca peso dentro da nossa visão hoje é na própria comunhão. A comunhão pressupõe que nós tenhamos tempo para poder conversar uns com os outros, num ambiente mais tranquilo, em volta da mesa, enquanto compartilhamos uma refeição e conversamos a respeito de Jesus, enquanto convidamos os outros para poderem estar conosco, como acontecia lá na igreja cristã primitiva, nas reuniões da fraternidade. Você acha que é sagrada uma reunião como essa? Alguns dirão, não, pastor, sagrado é o culto. Mas para a igreja cristã primitiva, tão sagrado quanto o culto, era um momento em que os crentes se sentavam em volta da mesa para poder comer junto e conversar juntos sobre o que Jesus havia feito por eles. E com isso a igreja cresceu e se expandiu. Quando nós olhamos para as profecias, nós percebemos que no tempo do fim, nós teremos um processo de perseguição contra a igreja. Um processo onde os templos serão tomados. E a igreja invisível de Cristo Jesus vai continuar acontecendo. E então, de novo, nós teremos um grande crescimento da igreja. Pessoas de todos os lugares vão se agregar a ela. Num tempo de perseguição, num tempo de dificuldade. Talvez, antes que esse tempo chegue, irmãos, o Senhor Jesus olha para você e para mim e nos chama a voltarmos para a simplicidade daquilo que era o culto na igreja cristã primitiva, colocando foco naquilo que realmente importa.
o foco na comunhão das pessoas com Deus, o foco aonde cada vez mais a gente vai se aproximar uns dos outros, vai haver uma preocupação com os nossos irmãos e irmãs, de estreitarmos os laços uns com os outros, e não apenas com um lugar de culto. Nós teremos, com toda certeza, pela graça de Deus, eu creio nisso, no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar inaugurando o nosso novo templo, Templo de Santo Amaro. Mas se esse templo for um fim em si mesmo, nós vamos continuar vivendo como uma igreja morna. Eu não estou falando da igreja de Santo Amaro apenas como igreja morna, a igreja de Laodiceia é a igreja morna. Mas se quisermos passar por um processo de avivamento, precisamos colocar o foco onde ele deve estar, na busca pelo Espírito Santo de Deus e na comunhão de uns com os outros. Quando nós realmente começarmos a nos preocupar uns com os outros e tornar a nossa igreja uma igreja mais acolhedora, uma igreja onde, quando as pessoas colocam o pé para dentro dela, ela se senta em casa e diz: eu quero estar aqui junto com esse povo, porque eles são amigos uns dos outros, assim como são amigos de Cristo Jesus. Esse era o segredo da igreja cristã primitiva. Uma simplicidade no processo de adoração, culto sem uma doxologia muito complexa. Eles simplesmente cantavam juntos, oravam juntos, testemunhavam juntos e estudavam a palavra juntos. Era isso que tinha. Na estrutura deles, culto extremamente simples, mas com um foco muito grande na comunhão. Eles gostavam de estar juntos uns com os outros, enquanto falavam de Cristo Jesus e convidavam seus amigos para poder participar desse processo todo de adoração. Eu tenho orado muito a Deus para que o Senhor Deus nos permita aqui no distrito de Santo Amaro, tanto na igreja de Santo Amaro como também na igreja Jardim Prudência, que nós vivamos essa realidade. Que transformemos a nossa igreja, o nosso templo, num lugar para comunhão e, ao mesmo tempo, para trazermos os nossos amigos. Enquanto nos sentamos em volta da mesa, pastor, nós estamos em pandemia, mas essa pandemia vai passar em nome de Jesus. E logo, logo, a gente vai ter oportunidade. E eu queria que a gente tivesse a oportunidade de colocar no nosso calendário, assim como a gente coloca no calendário semanal o nosso culto semanal na igreja, o culto ao sábado, que a gente colocasse também na nossa agenda os nossos almoços em convívio, as reuniões que a gente faria com os nossos irmãos e irmãs, mesmo que não fosse na igreja, que fosse nas casas, para a gente poder comer junto, para a gente conviver junto, para a gente entender quais são as lutas uns dos outros e orarmos uns pelos outros, entendendo que isso é tão sagrado quanto o momento que a palavra de Deus é aberta. Se nós aprendermos isso, então um grande processo de avivamento vai acontecer. Quando começarmos a orar pela presença do Espírito Santo conosco, unindo-nos cada vez mais uns aos outros e fazendo com que tenhamos a oportunidade de ser aquilo que Deus esperou que sejamos, um povo coeso, um povo que vai estar firmemente alicerçado em Cristo Jesus. Eu gostaria de pedir ao Senhor, Deus, para que nos ajude a voltar para aquele fervor da igreja primitiva. Para essa igreja que até o ano 312 foi uma igreja que cresceu e era uma igreja sólida, ninguém conseguia derrubar essa igreja. Você não gostaria de fazer isso comigo agora? Pedindo ao Senhor para que nós pudéssemos experimentar isso. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor ama a sua igreja. O inimigo tem trabalhado no decorrer dos séculos para poder transformar a igreja de Deus de uma igreja vibrante, uma igreja fervorosa, em uma igreja morna. A gente está vivendo essa realidade hoje, Pai. Mas nos ajude a podermos voltar para a primitiva piedade, quando o nosso foco não vai ser mais a cerimônia pela cerimônia ou o lugar de culto, mas que o nosso foco será o estudo da palavra e a comunhão, a adoração, o testemunho, o relacionamento entre os irmãos. Nós queremos viver essa realidade de comunhão, relacionamento e missão. Por favor, nos ajude a podermos, como igreja, viver essa realidade. Peço uma bênção toda especial sobre a igreja de Santo Amaro e sobre a igreja Jardim Prudência. Que nós tenhamos a coragem suficiente para mexer dentro da nossa doxologia, dentro do nosso processo de adoração, para colocar o foco aonde realmente ele é importante, para passarmos pela experiência do batismo no Espírito Santo e, ao mesmo tempo, crescermos no relacionamento de uns com os outros e, ao mesmo tempo, na missão, alcançando até a última pessoa do nosso território para o reino de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém.